Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu posicionar melhor aqui vocês. Matinal, cafezinho do GC. Meu nome é GC Rocha, sou proprietário da loja Sonhos Reais GC Decorações aqui em Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. Pessoal, se você gosta do tipo de conteúdo de decoração, pegue monte, ideias, troca de experiência, clica em se inscrever, ativa o sininho das notificações. Se você já é nosso inscrito, peço para você o seu like, o seu comentário, compartilha com outras pessoas em outros grupos para que mais pessoas possam receber as informações aqui do nosso canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos que têm compartilhado. Eu gostaria de saber com vocês, pessoal. Meus vídeos têm ficado bem longos. De ontem ficou quase uma hora de vídeo. É que eu não edito, pessoal. Eu vou, literalmente, juntando todos os vídeos que eu vou fazendo durante o dia e depois faço um só e jogo. Não fico editando, não fico colocando música. Dá muito trabalho e parece alguma coisa artificial, parece que eu estou escondendo alguma coisa de vocês. Isso eu não gosto. Bem a realidade mesmo, eu gosto de mostrar, tá? E se vocês gostam, deixa aí nos comentários aí se vocês gostam de vídeos longos. Tem gente que eu já vi que gosta de colocar na TV para olhar. E é bacana mesmo, ficar assistindo na TV, que aí fica assistindo e vai fazendo as coisas da casa, né? Isso é bem legal. Pessoal, uma inscrita ontem pediu para eu mostrar como que eu faço os meus bolos. Eu entendi que seja os bolos fakes de fralda. Eu tenho dois azul, um azul, um azul royal, um azul bebê, um rosa, um lilás e dois verdes, um verde puxado para o verde quente e outro para o verde eucalipto, tá? E eu tenho um kit chá de bebê dourado, que sinceramente eu não gostei, pessoal, do kit, eu não gostei. Eu estou pretendendo comprar as capas dos cilindros. Eu coloquei tudo branca e não sei, não deu match, vamos dizer assim. Não ficou bacana o kit. Eu coloquei as capas brancas e no fundo ele é branco com umas bolinhas douradas escrito a Baby. Ficou muito, não sei. Tá faltando algo a mais naquele kit. Então eu tô pensando em comprar umas capas de cilindro diferente. Tô dando uma estudada ainda como que eu vou fazer. Mas eu queria já deixar o bolo dele pronto. Porque eu fiz um bolo para ele, só que eu já desmanchei esse bolo. E agora eu quero fazer novamente um bolo para deixar fixo, porque eu não gosto de estar refazendo bolo, pessoal. Eu gosto de pegar e fazer e deixar aquele bolo ali, tá? Eu tô nessa saga de fazer esses bolos porque, pessoal, eu tenho que fazer esse último bolo, que eu acredito que vai ser o último, de, de chá de bebê dourado com branco. E aí depois, pessoal, eu quero completar os bolos que está em falta que vocês viram nos displays ontem na caixinha, que tem alguns temas que eu ainda não tem bolo que eu tenho que fazer. Aí depois que eu completar esses bolos que eu tenho que fazer ali, aí eu fico mais tranquilo, mais sossegado em relação a isso. Eu quero ver se eu mostro tudo pra vocês. Hoje eu vou conseguir fazer só o do O Baby, dourado com branco. E depois eu vou dar uma focada mais no evento desse final de semana. Nesse final de semana tem o chá de bebê da minha irmã, o chá de bebê da minha sobrinha Agatha, então tem tudo, centro de mesa, tudo mais, então a gente tem que deixar tudo bem organizado para esse final de semana. Então agora começa a correria do final de semana. Eu tenho só três, acho que é só três Pegmont para esse final de semana. Então, de Pegmont esse final de semana tá tranquilo. Em compensação, semana que vem, Deus nos acuda. Além de ter uma grande quantidade de kits, tem duas festas e uma é gigante. Mas vamos lá. Vamos lá porque a gente precisa ganhar dinheiro. Tá bom, pessoal? Então, senta o dedo no like aí, vai curtindo aí, vai comentando, vai tirando suas dúvidas aí, vai assistindo o vídeo, já vai fazendo suas perguntas aí. Sugestão de vídeos também pode passar para nós aí que a gente vai colocando a nossa listinha. Sério, agora a gente tem uma lista agora de assuntos para falar. E tem alguns assuntos que eu quero falar, pessoal, mas eu quero fazer umas compras antes para mostrar para vocês. Principalmente indicação de bandejas, suportes de doce,
vasos que eu quero fazer as compras e mostrar para vocês de onde eu comprei e o que eu sugiro para vocês. Por isso que eu quero fazer essas compras. Só que eu tô dando mais uma guardada em relação a investimentos, porque decorador e pega monte, a gente não para nunca de investir, pessoal. Essa é a verdade. A gente reduz, mas zero investimento é impossível. Sempre é um tema novo, sempre é uma bandeja que quebra, sempre é algo que tu precisa substituir, não adianta. Tem que fazer investimento. E o cliente te exige isso. Hoje as pessoas estão exigindo mais isso de nós. Então a gente acaba tendo que fazer esses investimentos, tá bom? Então eu vou terminar de tomar meu café aqui antes que ele esfrie. E já eu retorno com vocês mostrando como é que eu faço meu bolo fake de fraldas, tá bom? Pessoal, eu tinha prometido ontem, eu prometi num comentário, não lembro agora. Não, prometi no vídeo ontem, no canal, sobre o levantamento do mês de março, tá? O mês de março foi fraco, aqui pra nós aqui, tá? E quando eu digo fraco, é porque a gente tem uma loja, uma estrutura grande, então exige mais da gente, mais locações. É diferente de você que está na sua casa, que está começando. Tem pessoas que às vezes dizem, ah, mas eu loquei só 5. Tá, mas onde você está? Ah, você está na sua casa. Quantos kits você tem? Ah, eu tenho 5, 6 kits, ou 1, 2 kits em casa. É normal, pessoal, você está fazendo dando os seus primeiros passos. É normal. E eu tinha final de semana que não alugava nada. Eu fiquei praticamente acho que foi uns 2 anos que eu fiquei trabalhando. Eu alugava somente peças, eu não tinha montado o kit ainda. Eu tinha ideia de ter pega e monte, que como eu trabalhava num hospital aqui da cidade, eu não tinha, então eu alugava peças. A pessoa vinha, fazia uma composição ali rapidinha do tema que ela me pedia, mandava foto e dizia, vai isso aqui. E era mais ou menos isso que tá aqui agora, entendeu? Eu nunca fugi disso, desse modelo meu de kit pega e monte. Mas eu já alugava, tá? E alugava as peças para como se fosse um Pegmonte também, mas não intitulava Pegmonte nem divulgava como Pegmonte, porque eu tinha tido um receio desde a primeira locação. Até teve uma seguidora que perguntou para mim se eu tinha receio no início, como é que foi meu início com locação. Gente, o meu início foi assim. Como todos sabem, eu comecei na pandemia, até eu contei ontem, e eu não podia alugar muita coisa, era tudo muito escondido, então eu tive que ficar fazendo meus móveis. E depois disso começou a sair as primeiras locações, as primeiras montagens, e aconteceu que eu comecei a alugar peças. Eu não tinha quantidade de jogos de cilindro, painel redondo, enfim, tudo mais. Então eu alugava peças. A pessoa vinha, me pedia tal tema, eu fazia uma composição ali, montava e mandava para ela. Vai assim para você. Dentro daquele padrão de R$ 150. Eu nunca fugi disso também, dos valores. Isso há uns 3 anos atrás. E aí, uma das minhas primeiras locações, eu aluguei, eu lembro direitinho. Eu pintei tudo, organizei tudo. Foi cortina de voal branca, cortina de LED, uma mesa comprida, aqueles com os pés do 15, mas daquela bem mais comum, tá, pessoal? Aquela que a gente compra, acho que deve estar R$ 150, R$ 200 no Mercado Livre. Que compra duas, vem duas no pacote. Nem sei se existe mais elas. E aí eu tinha 2 mesas dessas compridas. Já tenho ali no depósito. E eu tinha essas mesas e aluguei para essa cliente. Só que aí eu peguei e pintei bem pintadinho, bem branquinho, tudo bonitinho, perfeito. Pessoal, o tema era da Bud, que a moça me pediu. Pensa como voltou. O tapete todo urinado e com fezes de cachorro. A cortina tinha urina. A mesa, o tampo branco, não sei o que fizeram. Parece que esfregaram, sabe, num basalto, assim, numa rua calçada com aquelas pedrinhas, sabe? Parece que esfregaram ela e descaram todinha ela. Assim, ó. Imunda.
E como eu conheço a pessoa aqui por ser uma cidade pequena, eu não quis comprar briga. Eu não quis comprar briga e jurei pra mim que eu não ia nunca mais alugar paintbot porque foi uma decepção e tanto. Só que depois, com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo, vai conhecendo e vai vendo que a gente não pode se apegar ao material, que são materiais para ser usados. E outra, existe formas de trabalhar, existe contrato, existe um diálogo bom com o cliente, existe um filtro que tu precisa fazer do cliente, existe um jogo de cintura quando você não quer alugar para aquele cliente, quando você demitiu ele, tanto que essa cliente nunca mais alugou de mim. Então, com o passar dos anos, tu vai amadurecendo na tua empresa. E aí tu vai vendo que pode sim trabalhar com Pegmonte. Hoje eu trabalho com Pegmonte, tá, pessoal? Algumas pessoas eu faço contrato, outras não. Algumas têm necessidade, outras não, enfim. Como é uma cidade muito pequena e eu sei onde todos moram, eu conheço os meus clientes, então eu não estou fazendo. Só que a minha empresa está crescendo, graças a Deus, e está vindo pessoas de outra cidade. Está vindo pessoas da cidade de Guaíba, Sertão Santana, Mariana, São Lourenço. Agora, esse final de semana vai sair para Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, gente. Pensa. 3 horas quase de viagem. Vai sair um kit Pegmonte. A cliente foi minha colega de escola aqui, alugou, está morando lá, né? Alugou, e o irmão dela vai vir retirar aqui. Então, conheço toda a família, enfim. Então, os meus kits, eles estão transitando. E aí vai requerendo que tu vá se adaptando. A minha cidade aqui está para ter um crescimento gigantesco nos próximos anos, então eu preciso adaptar ela, preciso colocar um sistema, porque vai vir bastante pessoas de fora, principalmente da Bahia, do Nordeste, e a gente precisa se adaptar. São pessoas que estão vindo novas, a gente não sabe a índole das pessoas. Não estou dizendo que o pessoal de outros estados não... Os meus aqui já provaram que tem má índole. Mas assim, pessoal, são pessoas e pessoas que a gente não conhece. Então é importante a gente botar um sistema, colocar um sistema na loja, trabalhar com o contrato, de forma séria e profissional. É isso que eu digo para vocês. E quem está começando, se puder já começar profissional, melhor. Eu estou adaptando, porque como vocês já devem ter notado, eu tenho muita coisa aqui na loja. Então, para eu fazer tudo isso que eu pretendo fazer, vai exigir de mim uns 6 meses. 6 meses para cadastrar, para tirar foto, para medir as peças, porque tudo tem que colocar medida no sistema, o tamanho de cada uma, enfim. Então, requer um pouquinho mais de tempo que o GCE não tem, tá? Então é isso, pessoal, que eu tenho para falar para vocês. Sobre a minha primeira locação, foi uma experiência muito negativa, mas hoje eu não tenho que reclamar, tá, pessoal? Hoje eu tenho bons clientes, eles vêm, eles retiram as peças aqui direitinho. Acontece alguns atrasos, acontece, mas tudo justificável. Segunda-feira deu um temporal muito grande aqui nas redondezas, na capital também. A capital teve a carreta que virou, teve árvore que caiu, foi uma bagunça aqui. Não sei se vocês acompanharam nas redes sociais e na televisão. Então foi algo bem triste que aconteceu na segunda-feira. Muitos dos meus clientes estavam trabalhando na capital e eles moram aqui na cidade, né? Então eles não conseguiram chegar a tempo, me mandaram mensagem dizendo que estavam trancadas no trânsito. Então, gente, são situações que a gente tem que entender, tem que respeitar. Infelizmente, e todos eles disseram a mesma coisa, que chegaram 10 horas da noite, chegaram 9 horas da noite, e a gente sabe que isso aconteceu. Então alguns deles entregaram 3 ontem, entregaram os kits ontem, na terça-feira, mas entregaram tudo certinho, tudo tranquilo, tá? Acontece também de cair o tampo do cilindro, acontece de deixar molhar, mas gente, é material que é para ser usado, entendeu? Tu tem que trabalhar de forma séria com eles, e se eles estragarem, eles têm que pagar. E todos hoje que eu entrei em contato e exigi o pagamento do cilindro por ter sido danificado, todos pagaram. Então, eu não tenho que reclamar dos meus clientes. Meus clientes são ótimos, graças a Deus.
E uma coisa que eu sempre pedi para Deus, quando eu abri a loja, é que Ele me mandasse somente cliente bom. Se não é bom, não precisava mandar. E Ele está mandando, graças a Deus. Tá? Então, pessoal, falando sobre o que eu prometi ontem, sobre a quantidade de locações, eu aluguei 25 kits. Por tamanho da loja, a estrutura e tudo mais, foi pouco o mês de março. Janeiro e fevereiro, que é os meses mais fracos, que é para ser, não foi. Foi mais forte do que agora. Esse mês foram somente 25. E por incrível que pareça, pessoal, até eu me surpreendi agora, por isso que é bom de fazer esse levantamento mensal. Por incrível que pareça, eu tive somente uma locação de Stitch no mês de março. E o Stitch, ele vinha assim, ó, num crescimento gigante de locações. E todos os finais de semana, geralmente, saía os dois. Tanto o mais rosa quanto o mais azul. E nesse mês de março, saiu somente uma vez, e o azul. O rosa não saiu nenhuma vez, tá? E o que se repetiu foram só 2 temas. Que foi um 15 anos rosa com glitter e 2 formaturas, que é 2 formei, que saiu. O restante tudo temas novos, temas bem diversificados. Então, para vocês terem embasamento, se vocês quiserem, estão procurando ideias de temas que estão mais em alta para sair, esse mês de março é uma negação aqui para mim, tá? Saiu Vandinha, saiu Herói, saiu do Grêmio, que aqui é Rio Grande do Sul, então é Grêmio Internacional que sai mais. Saiu do Grêmio, saiu do Stitch Azul, saiu um 15 anos prata com preto, Homem-Aranha, Margaridas, Rei Leão, PJ Masks, o 15 anos com glitter, Mulher Maravilha, Léo Caminhão, Cinderela, Bolo Fofos, 15 anos Marsala, Mafalda, que foi um tema novo que a gente lançou. Lançou não, foi pedido da cliente, ela pagou aquele adicional para nós e a gente fez a compra do painel para ela. Fazendinha com celeiro marrom, que eu tenho fazendinha com celeiro marrom, fazendinha com celeiro rosa e fazendinha com celeiro azul, se eu não me engano. Tá faltando só o fazendinha com celeiro vermelho que eu tenho que comprar. Formei Minecraft, Jardim Lilás, Internacional, time de futebol, 15 anos, Lilás com glitter, Patrulha Canina, Bigode, que a cliente também pagou adicional, que ela queria o tema, aquele Respeito Moço, que é o de bigode, e Minnie Rosa. Então, pessoal, esses foram os temas que foram locados, vocês viram, bem fora do que a gente está acostumado indicar para vocês. Então, varia muito. Variou muito esse mês de março, vamos ver como é que vai ser mês de abril. Porque assim, ó, o que é forte geralmente, que sempre sai, que não é erro de compras, tá? É Safari, é Patrulha, Heróis, que mais tem ali? Bolo Fofos, Chá de Bebê, esses temas, Fazendinha, esses temas, se você tiver, sempre tem saída, tá, pessoal? Mas como vocês viram, varia muito também, tá? Bastante temas diferentes ali e a gente cobra aquele adicional que eu falei para vocês, sempre, tá? Sempre. Se é tema novo, a gente cobra adicional para comprar o tema. Porque a gente ultrapassou 190 temas, pessoal. Fiz o levantamento também ontem e ultrapassamos 190 temas aqui na nossa loja. Então, acredito que até junho já estamos com os 200 temas. Pela minha contagem, está faltando 35 temas que estão mais em alta para eu completar toda a minha meta, digamos, de temas. E eu quero ver se eu completo isso até o final do ano. É bastante, porque se a gente parar para calcular, colocar R$100 cada kit de sublimação, 35 temas dá R$3.500. Então eu preciso de R$3.500 só para investir em temas, fora os bolos, fora os displays que vocês sabem que a gente compra, que eu só alugo depois que está tudo completo. Enquanto não está completo, eu não divulgo. Tanto que eu falei para vocês que tem um Stitch que eu tenho que lançar, eu não tenho os displays dele, não vou lançar. Ah, Gessé, mas tu tem 2 Stitch. Tenho, mas os displays dos Stitches que eu tenho são daquelas sublimações. Eu agora vou lançar um outro com um outro designer e eu preciso ter outro modelo de Stitch para que, caso ocorra de alugar 3 Stitch, eu não fique preso aos mesmos displays daquele outro que a gente tem, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso também, tá bom, pessoal? Eu já falei demais, eu falo demais, para falar a verdade para vocês. Vamos fazer o bolo então do baby branco com dourado e eu já mostro para vocês então, tá bom?
Pessoal, eu não sei vocês, mas eu guardo tudo que é resto de EVA. Olha o monte de EVA que eu tenho aqui, ó. E eu tinha que comprar EVA para fazer esse bolo. E aí eu fui catar num saco de retalhos que eu tenho ali e achei esse monte de EVA. E eu tenho que fazer o bolo branco com dourado. Então é impossível, no meio de tanto EVA branco com dourado, eu não conseguir fazer meu bolo fake daqui sem ter que gastar um centavo. Então bora lá fazer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu corto 2 discos de papelão, tá, pessoal? Deixa eu pegar uma régua aqui. Cada disco desse, ó, 26 centímetros. Pode fazer com 30? Pode fazer com 30. Eu vou fazer com 26. Acho que tá um tamanho bom. O que eu faço? Eu corto 2 discos e colo para deixar ele mais resistente, para fazer a minha base do meu bolo fake, tá, pessoal? Eu vou colar ele e aí depois que eu colar ele eu vou encapar. Isso aqui vai ser como se fosse uma bandeja, mas eu não uso como bandeja, eu uso só como base para as fraldas não cair para baixo, tá? E esse daqui são 2 discos também que eu uso para fazer aquela parte do meio, tá? Que vai a escrita Baby ali. Eu não vou fazer esse daqui, pessoal, com os cubinhos Baby, tá? Mas dá pra fazer com os cubinhos Baby. Eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos um vídeo mostrando pelo menos um quadradinho dos cubos ali, pra vocês terem uma ideia de como que é. Porque esse eu vou fazer diferente, pessoal. Como no painel do Ó Baby é assim, eu vou fazer exatamente desse formato aqui, ó. Igual um dos verdinhos que eu fiz ontem. Só eu vou fazer dourado, no caso, para colar aqui na volta desse daqui, tá? Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu já colei as duas, ó. Estão coladinhas. Deixa eu fazer mais uma colagem aqui. Pessoal, para colocar no meio, que não vai aparecer, eu utilizo essas fraldas azul aqui, não tem problema, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar pausa ali para não dar direitos autorais. Ó. Colei as 4 fraldas. Borrachinha de dinheiro. Agora a saga de colocar as branquinhas na volta. Eu coloco essas azuis dentro, pessoal, que além de dar sustentação, ela não vai aparecer, então não tem problema, tá? Já que nosso bolo fake vai ser dourado e branco. Ó. Como ele vai em cima desse disco aqui, a gente pode ir medindo. E mais um aqui. Ó, pessoal, aparentemente ficou um bom tamanho. Ó, pra vocês verem, tá? Tá pronta a minha base aqui. Depois eu só vou fazer a colagem. Vamos fazer aquele do meio agora.
assim que eu faço todas as minhas bases de isopor não, de papelão, tá, pessoal? Isso aqui é mais complicadinho de fazer, até conseguir formar a estrutura ali certinho. Mas depois é tranquilo. Tô conseguindo ver aí, pessoal? Tá. Corto o excesso agora, pessoal. Até esqueci que eu tava gravando. Vocês já notaram, né? Quando eu vou fazer bolo, eu esqueço do mundo. É que pra mim é uma terapia isso aqui, pessoal. Ó. Aí tem aquele rolinho que a gente faz, que é a sustentação ali dentro. A gente sempre coloca ele um pouquinho menor, para poder depois encaixar a outra parte, tá, pessoal? Coloca aqui dentro, que depois a gente pode apertar com tranquilidade e não vai afundar. Deixa secando por enquanto. Enquanto isso, a gente vem para outra parte aqui, que é forrar esse tampo aqui. Eu vou fazer ele todo branco, tá, pessoal? Já vou colar direto aqui. Alguém vai perguntar, Gessé, ficou com essa emenda aqui, não vai ficar feio? Não, pessoal. Fiquem tranquilos. Vai as fraldinhas em cima ali, então não tem perigo nenhum.
concluído. Procurar fazer para o mesmo lado aqui essa emenda, pessoal, para que depois eu deixo a emenda para a parte de trás do bolo. Vocês viram que é bem simples, né, pessoal? Esse vídeo também vai ficar com 200 horas de vídeo. Olha o retalho que eu vou usar para emendar aqui, viu só? Tudo a gente aproveita. Depois vocês vão ver, mas tudo com retalho que eu já saquei. Tudo com retalho. Pessoal, esse barulho que vocês estão ouvindo é carroça aqui. Agora foi caminhão, mas aquela hora no início ali foi carroça, ainda existe carroça aqui ainda. Ainda é um dos meios de transporte usado aqui, apesar da luta contra. Ó. Deixa eu colar aqui agora. O do tampo aqui, lembra, pessoal? Ficou um pouco mais fundo ali, pessoal, ó, mas não tem problema. Eu cortei aquele rolinho no meio muito baixo. E aí ficou mais baixo aqui, mas não tem problema. Eu coloco assim, ó. Esse aqui tá parelho. E fica ótimo. Depois de encapado, ninguém vê nada. O importante é a sustentação que ficou firme, ó. Tá? Para dar o acabamento na volta, então, vamos passar um EVA dourado, que nem a gente fez aquele de ontem. Só hoje eu vou fazer diferente se dá a volta aqui. Eu vou fazer mais fininho só para dar um acabamento mesmo. Está esquentando aqui, pessoal. Tava frio, ontem tava boa a temperatura, tava bem geladinho. Hoje já voltou a esquentar. O único defeito de tudo isso, pessoal, vai uma cola terrível. Como vai cola? Mas
o isopor tá mais caro para fazer os bolos do que os papelão. Ó, a gente vai colando assim. E de acordo com o que eu vou fazendo, eu vou puxando, tá, pessoal? Vou dando uma esticadinha nesse ali, ó. Pra dar um acabamento mais bonito também. Ó. E ele vai encaixando certinho ali, ó. Viu que bonito? Aqui que tá as emendas, então nós vamos deixar para trás, vai ser a parte de trás. E aqui tá pronto então meu disco, ó, encapado, tá? Essa é a minha base então do meu bolo fake. Aqui já tá o meu bolo prontinho, como vocês podem ver. Bora colar agora. Uma quantidade bem generosa no centro, nos azuis aqui de cola. Vamos fazer um teste para ver como é que vai ficar o do meio. Olha que bonito. Certinho o tamanho. Agora aqui, pessoal, a gente vai levantando aos poucos, ó, e vai largando cola. Pronto, pessoal. Agora bora fazer o acabamento desse primeiro andar. Pessoal, vocês viram que eu tô fazendo tudo no olho, né? Que eu sou assim.
Nada de régua, nada de... E eu não acho que fica feio. De trás. Como eu passei uma borrachinha de dinheiro, eu vou tentar colar então na própria borrachinha, tá, pessoal? Pra já ir cobrindo ela e ela não aparecer. Eu tô fazendo, não tá aparecendo pra vocês. Deixa eu baixar um pouquinho mais. A outra tira que eu cortei aqui. Essa que eu cortei um pouco mais grossa. Primeiro andar prontinho. Tirar os fios de cola quente. Aqui tá emenda, ó, pessoal. Não aparece, ó. Bem pouquinho. Ali também, ó. Não aparece. Depois tem umas rebarbas que a gente vai acompanhando, vai olhando, vai retirando. Pessoal, deixa que eu vou olhar que hora é. Não é meio-dia, já tô aqui. Silenciou a rua aqui. Aqui na hora do almoço silencia tudo, parece que morreu todo mundo. Pessoal, quando eu vi, eu não tava nem gravando. Mas eu já fiz uma das partes. Deixa eu baixar um pouquinho vocês aqui, não precisa me enxergar. Ó. Tá virada a câmera aí, mas depois vocês vão ver direitinho, olha só. Eu fiz duas bases. O que nós vamos fazer agora, pessoal? De diferente. Diga-me o que eu posso fazer de diferente.
Pessoal, que calor. Pode fazer agora. Ele aproveitar os restos. E eu paro de falar no meio do vídeo, né, pessoal? Quando eu estou em processo de criação, eu desconecto. É mesmo para a imaginação poder correr sem medo. Voltei, pessoal. Agora já é de tarde, hoje é quarta-feira, dia 2. Aquela hora eu tive que travar o vídeo, porque chegou um cliente e aí ela saiu daqui já meio-dia. Aí eu não consegui terminar para vocês aqui o bolo também que eu estava terminando. Bom, eu acredito que eu devo ter mostrado para vocês como ficou o primeiro e o segundo andar do bolo Baby em branco e dourado. E agora eu vou fazer o último andar, que é o pequenininho aqui, tá, pessoal? Vou colocar esse lacinho que eu fiz, ó. Eu fiz as duas partes aqui atrás, ó. Tudo com retalhos de EVA. E fiz o lacinho aqui da frente. Prontinho. Eu vou colocar uma tira de EVA fininha para cobrir a borrachinha de dinheiro aqui. E outra mais embaixo para fixar o meu laço, tá bom? Bem, vou fazer esse aqui tradicional, pessoal. Não vou colocar deitado, nada assim, que nem eu tinha colocado os outros. Vai ser tradicional mesmo. Vou dar uma leve puxadinha
EVA esticar e poder dar toda a volta e não precisar de emenda. Agora eu pego esse outro aqui também, passo aqui embaixo, mesma coisa. Pessoal, me diz aí nos comentários, gostaram das dicas desse bolo? Eu não lembro quem era a seguidora que me pediu para fazer um vídeo gravando como que eu faço, mas alguém me pediu. E claro que a gente traz com o maior gosto. Até porque é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Eu vou dar uns pontos, pessoal, de cola quente na fralda aqui, no decorrer da volta toda, para ficar mais tranquilo que não vai soltar. Coloco bastante cola agora aqui. Chegou a hora de montar, de aplicar ali. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer bolo fake, pessoal. Que é um processo de criação muito bom, muito gostoso. Muito bem, pessoal, mais um bolo chegou ao fim. Olha como ficou de pertinho, um acabamento lá embaixo. Deixa eu fazer a volta. As emendas aqui, ó, pessoal, ali de baixo, ó, quase nem aparece, pessoal, quase nem aparece. Aí, como eu usei bastante retalhos de EVA, esse com glitter branco tinha emendas, aí eu peguei para esconder, coloquei essas tirinhas douradas, não quis colocar para trás, e aí ficou como se fosse dentro de um quadrinho. Coloquei o dourado um pouco diferente do Baby, de propósito mesmo. Tá prontinho, tá acabado. Mais um bolo fake prontinho pro tema. Até eu tava pesquisando na Shopee as capas dos cilindros que eu tinha falado para vocês que eu não gostei das brancas. Tava pesquisando para mais à frente a gente comprar, tá? Vou fazer um videozinho agora para colocar nos meus stories desses bolos que eu particularmente gostei muito. Tá bom, pessoal? Era isso então. Vamos ver o que vamos fazer mais hoje durante a tarde aqui na loja. Eu estava lá em casa, agora meio-dia, e aí foi os montadores montar a cômoda e o berço da minha sobrinha, que vai nascer. E tinha esses papelão. Eu já sei o que fez. Foi lá e trouxe. Olha só, uns papelão bem bom, pessoal. Bem bom mesmo. Dá pra fazer várias ideias. E olha só, pessoal, fiz todo aquele bolo e ainda sobrou EVA aqui, olha só, um monte de retalho. Volta pro saco novamente, aqui ó, sobrou mais aqui também.
Sobrou fralda. Olha o monte de fraldinha que ainda tem. Dá pra fazer outro bolo. Algum bolo de surpresa que eu tenha que fazer. Sobrou também. Bora arrumar isso aqui. Organizar tudo. Tá feia essa bagunça aqui. Tá bom, pessoal? Mas é assim, ó. Processo de criação é o tempo todo. E eu tenho que organizar. Tem um painel redondo de MDF aqui no chão. Tem que guardar. O tempo todo na correria. Tá, pessoal? Seguimos firme. Só para finalizar o vídeo de hoje mesmo. Hoje, quarta-feira, dia 2 de abril. Foi bem corrido. Agora eu fiz um levantamento ali do que eu tenho que comprar agora no mês de abril. Porque são itens que eu vou usar em maio, então eu já compro em abril para ficar tudo com um tempo, tudo tranquilo a chegada desses itens. Já fiz o levantamento. Olha os passarinhos, pessoal. Estão atravessando a rua. Então, esqueci o que eu tava falando. Então, fiz o levantamento todo do que eu preciso, tá? Tá entrando um dinheiro legal aqui na loja. Que loja não? Um dinheiro meu. Está entrando agora até o final do mês de abril, assim espero. E eu quero fazer um investimento em mais cilindros e painéis redondos. E quero investir em 10 temas para iniciar os kits de mesa, tá? Aqui são os mini kits. Esses mini kits eu vou lançar somente em maio, tá, pessoal? Só para explicar para vocês. Porque maio eu faço um ano de loja aberta alugando Pegmonte, trabalhando de forma mais voltado para o Pegmonte. Então eu quero lançar as novidades que são os kits Pegmonte de mesa e os kits Pegmonte mais sofisticado. Eu vou lançar um luxo e 2 modelos de premium, tá? Tá corrido, tá puxado, tá difícil. Não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo, mas o de mesa é certo que eu vou lançar. Agora, o luxo e o premium, ainda vou tentar ver o que eu vou conseguir fazer. Que é investimento, e além de investimento, requer demanda, fazer algumas peças, alguns itens, comprar alguns itens também. Então, vai ser um pouquinho puxado, mas a gente está aqui para isso, para trabalhar, e vamos para cima. Tá bom, pessoal? Só encerrando esse vídeo. Olhou até aqui, assistiu até aqui, curte, comenta, compartilha, diz assistir até o final. Coloca aí pra mim nos comentários pra eu saber quantos que estão assistindo até o final. Obrigado pelas mensagens de quem tá mandando no Instagram, de quem tá mandando no Instagram da loja, no Instagram pessoal, no meu Facebook, os comentários aí nos vídeos do YouTube mesmo. Muito obrigado pelo retorno de todos vocês. É esses comentários que faz a gente permanecer e saber que tá no caminho certo, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.